Imagine descobrir que seu destino foi decidido em uma única conversa, sem que você sequer estivesse presente. Que sua vida inteira mudaria por causa de uma aliança política que você nunca escolheu. E se esse destino envolvesse se casar com um homem conhecido por não ter alma? Uma história que vai te fazer questionar tudo sobre amor, poder e a coragem de quebrar as regras. Ah, e me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo? E já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like maroto que ajuda demais. Agora vem comigo nessa história que vai te emocionar do primeiro ao último capítulo. O espelho refletia uma mulher que Carmen Silva mal reconhecia. O vestido de noiva, tradicional e imponente, a transformara em uma estranha para si mesma. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava o véu pela 10ª vez, tentando encontrar coragem em cada dobra do tecido delicado. "Está na hora, filha." A voz de seu pai ecoou do corredor, firme como sempre, sem espaço para questionamentos. Carmen fechou os olhos, respirando fundo. 3 semanas atrás, sua vida seguia um rumo completamente diferente. Era professora de literatura, sonhava em viajar pela Europa, em escrever seu próprio livro. Então veio aquela conversa no escritório de seu pai, onde descobriu que seu futuro havia sido negociado como uma peça de xadrez. "O general Carlos Ferreira é um homem respeitado, Carmen. Esta união fortalecerá nossa família e..." As palavras de seu pai ainda ecoavam em sua mente como um eco doloroso. Ela nem mesmo tinha conhecido o noivo antes do dia do casamento. O quartel-general do Exército em Brasília estava decorado com sobriedade militar. Nada de flores exuberantes ou música romântica. Apenas a bandeira nacional tremulando ao vento e soldados perfilados em continência. Carmen caminhou pelo corredor entre os convidados, sua família e alguns oficiais de alta patente, sentindo-se como se estivesse marchando para sua própria prisão. Então o viu. General Carlos Ferreira estava de pé no altar improvisado, com um porte ereto e olhar fixo no horizonte. Alto, talvez 1,90 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente o uniforme militar impecável. Cabelos escuros cortados em estilo militar, mandíbula quadrada que denunciava uma determinação férrea. Mas foram seus olhos que a fizeram hesitar por um momento, escuros como a noite, sem brilho, sem vida. Olhos de quem havia visto muito e sentido muito pouco. Quando ela se aproximou, ele a observou com a mesma expressão que usaria para inspecionar equipamentos militares. Nenhum sorriso, nenhum sinal de aprovação ou desaprovação. Apenas análise fria e calculista. O juiz militar iniciou a cerimônia com palavras técnicas e formais. Carmen ouvia as próprias respostas como se viessem de muito longe. "Sim, aceito." As palavras saíram automaticamente enquanto observava o perfil rígido do homem ao seu lado. Quando chegou a hora do beijo, Carlos inclinou-se brevemente e tocou seus lábios com os dele por exatos 2 segundos. Não houve paixão nem sequer calor humano. Foi como ser beijada por uma estátua de mármore. "Agora são marido e mulher", declarou o juiz, mas Carmen sentiu que havia se tornado propriedade. Os cumprimentos foram breves. Carlos apertou, mãos recebeu parabenizações militares e agradeceu com monossílabos. Não houve festa, não houve celebração. Após 15 minutos de formalidades, ele se virou para Carmen. "Está na hora de irmos", disse simplesmente, como se estivesse dando uma ordem a um subordinado. Carmen olhou para trás uma última vez, vendo sua família acenar discretamente. Seu pai tinha um sorriso satisfeito. Missão cumprida. Sua mãe limpava discretamente uma lágrima, talvez percebendo o que havia permitido acontecer. O carro militar atravessou Brasília em silêncio absoluto. Carmen observava a paisagem da capital federal passar pela janela, os prédios governamentais, a arquitetura moderna de Niemeyer, o Congresso Nacional se destacando contra o céu azul do Cerrado. Tudo parecia surreal, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Carlos dirigia com precisão mecânica, mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada. De vez em quando, Carmen o observava pelo canto do olho, tentando decifrar alguma expressão em seu rosto impassível. Nada.
Era como estar sentada ao lado de um robô extremamente bem programado. Onde vamos morar? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio pesado. Lago Sul, zona residencial militar. Resposta direta, sem elaboração. É longe do centro? Não. Carmen percebeu que conversar seria um desafio. Cada resposta vinha acompanhada de um tom que deixava claro que mais perguntas não eram bem-vindas. Quando chegaram à residência, Carmen sentiu um misto de impressão e intimidação. A casa era imponente, moderna, com linhas arquitetônicas limpas e jardins perfeitamente organizados. Tudo refletia ordem, disciplina e uma frieza espartana que a fez estremecer. Carlos parou o carro na garagem e saiu sem esperar. Carmen ficou sentada por alguns segundos, reunindo coragem para o que viria a seguir. Quando finalmente saiu, ele já estava destrancando a porta principal, como se ela fosse apenas mais uma bagagem a ser transportada. O interior da casa confirmou suas suspeitas. Móveis elegantes, mas funcionais, cores neutras, nenhuma foto pessoal, nenhum objeto que revelasse personalidade ou memórias afetivas. Era a casa de um homem que vivia, mas que não permitia que a vida deixasse marcas. Seu quarto fica no primeiro andar, à direita, disse Carlos, colocando a chave sobre um aparador no hall. Carmen olhou para ele confusa. Meu quarto? Sim, o meu fica à esquerda. Mas somos casados. Carlos a encarou pela primeira vez desde que saíram do quartel. Seus olhos escuros a estudaram por um momento que pareceu eterno. Este casamento foi necessário para mim, não para você. Quartos separados tornarão a convivência mais prática. A frialdade da declaração atingiu Carmen como um soco no estômago. Ela sentiu a garganta se fechar, mas forçou-se a manter a dignidade. Entendo, murmurou, embora não entendesse nada. O jantar é servido às 19 horas, o café da manhã às 7. Espero pontualidade. Carlos verificou o relógio, militar em seu pulso. Tenho trabalho a fazer, boa noite. E assim, sem mais palavras, ele subiu as escadas, deixando Carmen sozinha no hall de entrada de sua nova prisão dourada. Ela ficou ali parada por longos minutos, ouvindo os passos firmes dele no andar superior, o som de uma porta se fechando, depois silêncio total. O eco de seus próprios batimentos cardíacos parecia amplificado na casa silenciosa. Carmen subiu lentamente para o quarto que lhe havia sido designado. Era espaçoso, elegante, com uma cama de casal que, ironicamente, nunca seria dividida. Suas roupas já estavam organizadas no guarda-roupa. Alguém havia se encarregado de transferir seus pertences. Sentou-se na beirada da cama, ainda vestindo o traje de noiva. E pela primeira vez desde o início daquele dia, permitiu-se sentir o peso total da realidade. Estava casada com um estranho. Um homem que a tratava como um item de inventário. Alguém que, segundo os rumores que havia escutado, era conhecido no meio militar como o general sem alma. Olhou para o reflexo na janela, uma noiva solitária em um quarto vazio, em uma casa silenciosa, casada com um fantasma. Mas enquanto tirava o véu e o deixava escorrer entre seus dedos, Carmen Silva tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não seria apenas mais uma decoração naquela casa perfeitamente organizada. O despertador marcava exatamente 6h40 e 5 da manhã quando Carmen acordou. Havia passado a noite quase sem dormir, o vestido de noiva pendurado no guarda-roupa como um lembrete fantasmagórico da realidade que agora enfrentava. 15 minutos. Era o que tinha para se arrumar antes do café da manhã das 7 horas. Carmen rapidamente tomou banho e vestiu uma roupa simples, calça jeans e blusa branca. Quando desceu para a cozinha, encontrou Carlos já sentado à mesa, lendo um jornal militar com a mesma concentração que dedicaria a um relatório de batalha. Ele usava o uniforme impecavelmente passado, cabelos ainda úmidos do banho matinal, postura ereta mesmo enquanto tomava café. Não levantou os olhos quando ela entrou. Bom dia, disse Carmen, tentando soar natural. Bom dia. A resposta veio automática, sem que ele tirasse os olhos do jornal. Na mesa estava posto um lugar para ela. Café preto, pães, frutas organizadas geometricamente,
Tudo com a precisão militar que aparentemente governava cada aspecto da vida de Carlos. Carmen sentou-se e serviu-se de café, observando-o discretamente. De perto, notava detalhes que não havia percebido na cerimônia. Uma pequena cicatriz perto da têmpora esquerda, as mãos grandes e calejadas que seguravam o jornal, a forma como sua mandíbula se contraía quando lia algo que o desagradava. "Trabalha na Amazônia?" perguntou, tentando iniciar uma conversa. "Às vezes", resposta monossilábica, olhos ainda no jornal. "Deve ser perigoso. Não mais que qualquer outro serviço militar." Carmen mastigou o pão em silêncio, frustrada. Era como tentar conversar com uma parede muito bem vestida e extremamente atraente, mas ainda assim uma parede. "Carlos", tentou novamente, desta vez usando o nome dele com mais firmeza. Finalmente ele baixou o jornal e a olhou. Seus olhos escuros a estudaram com a mesma expressão analítica da noite anterior. "Sim. Podemos conversar sobre isso?" Ela gesticulou vagamente, referindo-se à situação entre eles. "Não há nada para conversar. As expectativas são claras. Para você, talvez, para mim, nada está claro." Carlos dobrou o jornal com movimentos precisos e o colocou ao lado do prato. Verificou o relógio. "Preciso ir trabalhar. Estarei de volta às 18 horas para o jantar." Levantou-se, pegou a boina militar do aparador e se dirigiu à porta. "Espere." Carmen se levantou. "Também. E eu, o que faço aqui o dia todo?" Carlos parou na porta e se virou ligeiramente. "Há uma biblioteca no segundo andar. A dona da casa vem às segundas e quintas para a limpeza. Você tem liberdade para usar qualquer ambiente da casa, exceto meu escritório." Sua voz carregava um tom de aviso. "Essa porta permanece trancada por boas razões." "Que tipo de razões?" Mas ele já havia saído, deixando apenas o som da porta se fechando e o ronco do motor do carro oficial. Carmen ficou sozinha na cozinha, olhando para a mesa posta para 2 pessoas, onde apenas uma havia realmente participado do café da manhã. O silêncio da casa era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio militar na parede. Decidiu explorar sua nova prisão. A biblioteca que Carlos havia mencionado era impressionante. Paredes cobertas do chão ao teto com livros, a maioria sobre estratégia militar, história das guerras, política internacional. Mas havia também alguns clássicos da literatura brasileira e mundial. Carmen passou os dedos pelas lombadas, imaginando se Carlos realmente lia aqueles livros ou se eram apenas decoração. Passou o resto da manhã lendo Machado de Assis em uma poltrona confortável perto da janela, que dava vista para o jardim. O jardim, como tudo mais na casa, era perfeitamente organizado. Grama cortada com precisão milimétrica, arbustos podados, em formas geométricas, uma pequena piscina que refletia o céu azul do cerrado. Durante o almoço, que tomou sozinha, um prato preparado e deixado na geladeira pela tal dona da casa, Carmen notou a porta trancada do escritório de Carlos. Ficava no térreo próxima à biblioteca. Tentou a maçaneta por impulso, confirmando que estava realmente trancada. O que ele guardava ali? Documentos militares sigilosos? Ou talvez algo mais pessoal, algum vestígio da humanidade que parecia ter perdido? A tarde se arrastou lentamente. Carmen tentou assistir televisão, mas sua mente estava inquieta. Não podia aceitar viver como uma boneca decorativa naquela casa, esperando migalhas de atenção de um marido que a tratava como mobília. Às 6 horas começou a preparar o jantar. Não sabia se Carlos esperava isso dela, mas precisava se manter ocupada. Preparou um risoto de camarão, uma das poucas receitas que dominava bem. Às exatas 6 horas da tarde, ouviu o som do carro, na garagem. Carlos entrou na cozinha e parou surpreso ao ver a mesa posta e o aroma de comida caseira no ar. "Você cozinhou", observou, como se fosse um fenômeno científico interessante. "Sou casada, não incapacitada", respondeu Carmen, servindo o risoto em 2 pratos. Ele a observou por um momento, algo indefinível passando por seus olhos, escuros antes de se sentar à mesa. O jantar transcorreu em silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo ruído dos talheres contra os pratos. Carmen o observava comer,
notando como ele mastigava devagar, como apreciava a comida mesmo sem demonstrar. Está bom, disse ele finalmente. Era o primeiro elogio, se é que podia ser chamado assim, que recebia dele. Obrigada. Onde? Aprendeu a cozinhar? Carmen quase se engasgou com a surpresa. Era a primeira pergunta pessoal que ele fazia. Com minha avó, ela dizia que uma mulher deveria saber cuidar de si mesma e dos outros. Carlos assentiu brevemente, voltando a comer. E você? Sempre soube que queria ser militar? Arriscou Carmen. A mandíbula dele se contraiu quase imperceptivelmente. Sim. Por quê? Ordem, disciplina, propósito claro. Ele a olhou fixamente. Coisas que o mundo civil raramente oferece. Mas não sente falta de espontaneidade, de emoções? Os olhos de Carlos se endureceram. Emoções são luxos que homens na minha posição não podem se permitir. Por que não? Porque emoções nublam o julgamento. Fazem você hesitar no momento errado. Fazem você se importar demais e pensar de menos. Ele se levantou abruptamente. Obrigado pelo jantar. E mais uma vez, Carmen ficou sozinha, dessa vez com os pratos sujos e a sensação de ter vislumbrado uma fresta na armadura de seu marido. Lavou a louça pensativamente, repassando cada palavra da conversa. Carlos não era apenas frio. Ele era alguém que havia escolhido conscientemente suprimir qualquer vestígio de vulnerabilidade emocional. Mas por quê? E, mais importante, seria possível quebrar essa barreira que ele havia construído ao redor do coração? Enquanto subia para seu quarto solitário, Carmen tomou outra decisão que mudaria o rumo dos acontecimentos. Ela descobriria quem era o homem por trás da máscara militar, custasse o que custasse. Uma semana se passou em uma rotina mecânica que lembrava Carmen de um filme repetindo em loop. Café da manhã às 7, Carlos saindo para o trabalho, longas horas de solidão, jantar pontuais e silenciosos, noites separadas em quartos que poderiam estar em planetas diferentes. Mas Carmen era observadora por natureza e começou a notar pequenos detalhes que outros provavelmente não perceberiam. Carlos bebia o café sempre na mesma xícara, uma de porcelana simples, sem estampas, que contrastava com o restante do aparelho de jantar militar da casa. Quando pensava que ela não estava olhando, suas feições se suavizavam ligeiramente, especialmente quando olhava pela janela em direção ao jardim. E havia um vinco entre suas sobrancelhas que se aprofundava sempre que ele recebia ligações do quartel. Na quinta-feira pela manhã, algo mudou na rotina. Carmen desceu para o café e encontrou Carlos ainda na mesa, mas não estava lendo o jornal. Estava fitando o café fumegante com uma expressão distante, quase perdida. Bom dia, disse ela cautelosa. Ele sobressaltou ligeiramente, como se tivesse esquecido que ela existia. Bom dia. Carmen se serviu e se sentou, notando as olheiras discretas sob os olhos dele. Havia dormido mal? Tudo bem? Perguntou sem conseguir esconder a preocupação na voz. Carlos a olhou por um momento mais longo que o usual. Perfeitamente. Mas sua voz soou menos firme, e Carmen teve certeza de que havia mentido. Durante o café, o telefone tocou. Carlos atendeu com a eficiência militar de sempre, mas Carmen percebeu a tensão crescente em seus ombros enquanto escutava. Entendido. Estarei lá em 1 hora, disse ele desligando. Problemas? Perguntou Carmen antes de conseguir se conter. Carlos a estudou por um momento, como se avaliasse se deveria ou não responder. Missão de emergência. Vou precisar viajar. Para onde? Amazônia, situação na fronteira. Carmen sentiu algo se apertar no estômago. Medo? Preocupação? Era absurdo. Mal conhecia o homem. É perigoso? Todo trabalho militar carrega riscos. Ele se levantou, mas hesitou por um momento. Estarei fora por tempo indeterminado. Quanto tempo pode ser? Algumas semanas, talvez mais. Carmen assentiu, tentando parecer indiferente. Mas algo em sua expressão deve ter o traído. Você ficará bem aqui, disse Carlos, e pela primeira vez sua voz carregou algo que poderia ser interpretado como gentileza. A dona da casa virá todos os dias enquanto eu estiver fora. E há um número de emergência na geladeira
caso precise de algo. Ele subiu para fazer as malas e Carmen ficou sozinha na cozinha, processando uma descoberta perturbadora. A ideia de ficar sem ele a incomodava mais do que deveria. Uma hora depois, Carlos desceu com uma mochila militar e uniforme de campanha. Estava diferente assim, mais selvagem, mais perigoso. A farda de gala do dia a dia o fazia parecer um diplomata militar. Aquele uniforme o transformava no que realmente era um soldado. Ele parou na porta da cozinha olhando para Carmen por um momento que se estendeu além do necessário. Cuidado com as tempestades, disse finalmente. Elas podem ser intensas no cerrado. Carmen franziu o senho. Parecia um aviso estranho, quase específico demais. Obrigada. Carlos assentiu bruscamente e saiu. Carmen correu até a janela da sala e o viu colocando a mochila no jipe militar. Por um segundo ele olhou de volta para a casa e seus olhares se encontraram através do vidro. Houve algo naquele momento, uma hesitação, uma conexão fugaz, antes de ele entrar no veículo e partir. Os primeiros dias sozinha foram estranhamente liberadores. Carmen reorganizou sua rotina, explorou mais a casa, leu vorazmente na biblioteca, mas no terceiro dia começou a sentir a ausência dele de forma inesperada. Era idiota. Era um estranho que mal conversava com ela, mas a casa parecia diferente sem sua presença firme e sólida. Menor de alguma forma. No quinto dia, a primeira tempestade chegou. Carmen estava lendo na biblioteca quando o céu escureceu abruptamente. O vento começou a uivar entre as árvores do jardim e logo a chuva começou a cair com força tropical, característica do cerrado. Era hipnotizante. Carmen saiu para a varanda coberta nos fundos da casa para assistir ao espetáculo da natureza. A chuva caía em cortinas densas, transformando o jardim em uma aquarela borrada. O ar cheirava a terra, molhada e ozônio. Foi quando a luz acabou. A casa mergulhou em escuridão total. Carmen tateou procurando por lanternas ou velas, mas não encontrou nada. O vento havia se intensificado, fazendo a casa gemer e estalar de formas que ela não havia notado antes. Decidiu sair para tentar encontrar o disjuntor na garagem, mas na pressa e escuridão acabou se perdendo no jardim. A chuva a encharcou, em segundos, e o vento forte a desorientou completamente. Foi quando percebeu que estava perdida em sua própria propriedade. O jardim, que parecia pequeno durante o dia, havia se transformado em um labirinto assombrado. Carmen tentou voltar para a casa, mas todas as direções pareciam iguais na escuridão. A chuva gelada a fazia tremer, e o medo começou a se instalar. Gritou por ajuda, mas sua voz se perdeu no rugido da tempestade. Foi então que viu luzes se aproximando, faróis de um veículo cortando a cortina de chuva. Carlos. Ele saiu do jipe ainda antes de parar completamente, correndo em direção a ela na chuva torrencial. Estava sem o uniforme militar, apenas calça jeans e camiseta que grudaram em seu corpo molhado, revelando músculos que o uniforme formal disfarçava. Carmen. Sua voz carregava algo que ela nunca havia ouvido antes, pânico genuíno. Quando a alcançou, suas mãos se moveram sobre ela, verificando se estava ferida, se estava bem. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que a fez esquecer do frio. Eu me perdi, disse, ela tremendo. A luz acabou e eu... Shh, ele murmurou puxando-a contra seu peito. Você está bem agora. E então, sem aviso, ele a levantou nos braços, como se ela não pesasse nada, carregando-a de volta para a casa através da tempestade. Carmen envolveu os braços ao redor do pescoço dele, sentindo a força de seus músculos, o calor de sua pele através da roupa molhada. Dentro de casa, Carlos a colocou suavemente no sofá da sala e desapareceu por alguns minutos. Voltou com toalhas secas e uma expressão que ela não conseguia decifrar. Tire essas roupas molhadas, disse ele, mas sua voz estava diferente, rouca, quase quebrada. Carmen o olhou, confusa com a mudança em seu tom. Carlos, você voltou da missão? Pensei que ficaria fora por semanas. Ele parou de se mover, toalha nas mãos, olhando para ela com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ver através de sua alma.
Voltei assim que soube da tempestade, admitiu. E havia algo vulnerável em sua voz. Não conseguia parar de pensar que você estava aqui sozinha. O ar entre eles mudou, carregando-se de uma eletricidade que não tinha nada a ver com a tempestade lá fora. Por quê? Sussurrou Carmen. Carlos a olhou por um longo momento, suas defesas claramente em guerra com algo mais poderoso. Não, sei, disse finalmente, e pela primeira vez sua voz não carregava certeza absoluta. Carmen acordou no dia seguinte com a sensação de que algo fundamental havia mudado. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Não conseguia parar de pensar que você estava aqui sozinha. Desceu para o café da manhã esperando encontrá-lo, mas a mesa estava vazia. Através da janela da cozinha, viu-o no jardim, examinando os estragos da tempestade. Usava roupas civis, calça jeans e camiseta polo, o que o fazia parecer mais jovem, mais humano. Carmen preparou o café para 2 e saiu para o jardim, levando 2 xícaras. Muitos estragos? Perguntou, oferecendo-lhe o café. Carlos se virou surpreso. Aceitou a xícara, suas mãos roçando nas dela por um momento breve que pareceu se estender além do necessário. Alguns galhos caídos. Nada sério. Ele tomou um gole do café. Você não precisa... Não precisa o quê? Me servir café. Não é sua obrigação. Carmen o estudou por um momento. Havia algo defensivo em sua postura, como se a gentileza dela o incomodasse. E se eu quiser fazer isso? Não por obrigação, mas porque quero. Os olhos escuros de Carlos se fixaram nos dela, e Carmen viu uma batalha se desenrolando por trás daquele olhar, como se ele estivesse lutando contra algum instinto fundamental. Por que você faria isso? Perguntou ele, genuinamente confuso. Porque cuidar de alguém é natural quando você se importa com essa pessoa. As palavras saíram antes que Carmen pudesse detê-las. Carlos se enrijeceu visivelmente, colocando a xícara no chão com força desnecessária. Não se importe comigo, disse ele, e sua voz voltou a carregar aquela frieza familiar. Seria um erro. Por quê? Porque eu não sou capaz de retribuir. Como você pode ter certeza se nunca tentou? Carlos a olhou com uma expressão que misturava frustração e algo parecido com desespero. Porque homens como eu não foram feitos para isso. Foram feitos para lutar, para proteger, para tomar decisões difíceis. Não para sentir. Mas ontem você sentiu, disse Carmen suavemente. Quando me viu perdida na tempestade, você sentiu. Isso foi instinto de proteção, nada mais. Instinto de proteção em relação a uma estranha com quem você foi forçado a se casar? Carlos não respondeu, mas o músculo em sua mandíbula se contraiu violentamente. Carmen deu um passo em direção a ele. Carlos, que tipo de vida é essa? Suprimir tudo que te faz humano. Uma vida útil, ele respondeu, mas sua voz soou menos convincente. Uma vida com propósito. E qual é esse propósito? Ser uma máquina de guerra. Viver como se você fosse feito de ferro. Melhor ferro que vidro, ele disse baixinho. Ferro não quebra. A resposta revelou muito mais do que ele provavelmente pretendia. Carmen viu a verdade por trás da máscara. Carlos não era naturalmente frio. Ele havia se tornado frio porque alguém ou alguma coisa o havia ensinado que sentir significava quebrar. Quem te machucou? Perguntou ela gentilmente. Os olhos de Carlos se fecharam por um momento, como se ela tivesse tocado em uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Não é da sua conta. Somos casados, Carlos. Por mais que você queira fingir o contrário, somos casados. Este casamento não é real, ele disse, mas havia menos convicção em sua voz. Então o que é? Por que você aceitou se casar comigo se não significa nada para você? Carlos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte, distante. Porque eu precisava provar que podia fazer isso sem... Ele parou abruptamente. Sem o quê? Sem me envolver emocionalmente. A honestidade brutal da resposta cortou Carmen como uma lâmina, mas também revelou algo importante.
Carlos estava lutando contra seus próprios sentimentos, tanto quanto ela estava lutando contra os dela. E você conseguiu? Perguntou ela. Provar isso? Carlos a olhou por um longo momento e Carmen viu a resposta em seus olhos antes mesmo dele falar. Pensei que sim, disse ele finalmente. Até ontem à noite. O ar entre eles se carregou, novamente daquela eletricidade perigosa. Carmen sentiu o coração acelerando. O que mudou ontem à noite? Quando eu vi você perdida na tempestade. Ele parou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Senti algo que não deveria sentir. O que você sentiu? Medo, admitiu ele, e a palavra saiu como uma confissão dolorosa. Medo de te perder. Medo de que algo acontecesse com você. E isso é inaceitável. Porque é inaceitável sentir medo por alguém que você... Porque medo significa fraqueza. E eu não posso me permitir ser fraco. Carmen deu outro passo em direção a ele, agora tão próxima que podia sentir o calor emanando de seu corpo. Carlos, medo por alguém que você ama não é fraqueza. É humanidade. Eu não amo você, disse ele rapidamente, mas suas palavras soaram desesperadas em vez de convincentes. Tem certeza? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carlos a olhava como se ela fosse um enigma que ele precisava decifrar, um problema militar sem solução clara. Não posso amar você, disse finalmente. Não pode ou não quer? Não faz diferença. Faz toda a diferença do mundo. Carmen levantou a mão e tocou gentilmente o rosto dele. Carlos se enrijeceu, mas não se afastou. Sua pele estava quente, e ela podia sentir o músculo em sua mandíbula se contraindo sob seus dedos. Você não é uma máquina, Carlos. É um homem, e homens sentem. Homens como eu não podem se permitir sentir, ele sussurrou, mas inclinou ligeiramente o rosto em direção ao toque dela. Por que não? Porque quando você sente, você se torna vulnerável. E vulnerabilidade pode ser fatal na minha profissão. Mas você não está em uma missão agora. Está aqui comigo em casa. A palavra casa pareceu afetá-lo de uma forma inesperada. Seus olhos se suavizaram por um momento. Isso aqui nunca foi um lar, disse ele. Sempre foi apenas um lugar para dormir entre missões. E agora? Carlos a olhou intensamente, sua respiração ligeiramente acelerada. Agora eu não sei mais o que é. Era a admissão mais honesta que ele havia feito desde que se conheceram. Carmen sentiu algo se derretendo em seu peito, uma mistura de ternura e esperança. Podemos descobrir juntos, ofereceu ela suavemente. Carlos fechou os olhos, claramente, em guerra consigo mesmo. Você não entende o que está pedindo, murmurou. Então me explique. Quando ele abriu os olhos novamente, havia algo selvagem neles, algo perigoso e primitivo. Você está pedindo para eu baixar as guardas que me mantiveram vivo por 15 anos. Está pedindo para eu me tornar vulnerável com alguém que já tem poder demais sobre mim. A confissão escapou dele como se fosse arrancada à força, e Carmen viu o exato momento em que Carlos percebeu o que havia revelado. Ele se afastou dela bruscamente, a máscara militar voltando ao lugar como uma cortina, descendo sobre suas feições. Preciso voltar ao quartel, disse ele, sua voz novamente fria e controlada. A missão não terminou. E mais uma vez, ele fugiu, deixando Carmen sozinha no jardim, com o eco de suas palavras reveladores. Alguém que já tem poder demais sobre mim. Pela primeira vez desde o casamento, Carmen sentiu que havia descoberto uma rachadura real na armadura do general sem alma, e estava determinada a explorá-la. Carmen passou o resto da manhã remoendo cada palavra da conversa no jardim. Carlos havia admitido mais do que provavelmente pretendia, e ela podia sentir que estava chegando perto de algo importante, um núcleo de verdade que ele guardava zelosamente. Durante o almoço, decidiu fazer algo que vinha planejando há dias, explorar a casa mais sistematicamente. Começou pelo segundo andar, examinando quartos vazios que pareciam nunca ter sido usados, um banheiro social impecável, um pequeno escritório com vista para a rua. Foi quando notou algo interessante.
Do corredor do segundo andar tinha uma visão perfeita do escritório trancado de Carlos no térreo, e através da janela daquele escritório podia ver estantes cheias de livros e o que parecia ser uma mesa de trabalho. Carmen desceu as escadas pensativamente. A porta do escritório estava, como sempre, trancada, mas sua curiosidade havia se transformado em algo mais urgente. Precisava entender quem era o homem com quem havia se casado, e intuía que as respostas estavam atrás daquela porta. Experimentou a maçaneta mais uma vez, confirmando que estava trancada. Então, impulsivamente, decidiu tentar algo. Saiu para o jardim e caminhou até a janela do escritório. A janela estava entreaberta. Carmen olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e então fez algo que jamais imaginou que faria. Invadiu o escritório do próprio marido. Subir pela janela foi mais difícil do que imaginara, mas finalmente conseguiu se içar para dentro do cômodo. Uma vez lá dentro, ficou parada por um momento, coração batendo acelerado, meio esperando que algum alarme disparasse. Nada aconteceu. O escritório era fascinante. Diferente do resto da casa, aquele ambiente respirava personalidade. As paredes estavam cobertas de mapas, alguns do Brasil, outros de regiões que Carmen não reconhecia. Havia fotos militares, certificados com decorações em molduras simples. Mas foi a mesa que chamou sua atenção. Sobre ela estavam espalhados documentos que claramente não eram materiais de trabalho comum. Havia cartas manuscritas, fotos antigas e um diário de couro desgastado. Carmen hesitou. Ler o diário seria uma violação grave da privacidade de Carlos. Mas sua necessidade de compreendê-lo falou mais alto. Abriu o diário na primeira página. 15 de março de 2010. Hoje completei 15 anos. Pai disse que agora sou homem suficiente para aprender o que realmente significa ser um Ferreira. Dói menos quando você não chora. Carmen sentiu o estômago se apertar. Continuou lendo. 3 de abril de 2010. Mais treinos hoje. Pai disse que chorar é sinal de fraqueza, e fraqueza pode me matar em combate. Ele está certo. Preciso ser mais forte. As páginas seguintes pintavam um quadro perturbador de um adolescente sendo sistematicamente ensinado a suprimir qualquer vulnerabilidade emocional. O pai de Carlos, aparentemente também militar, havia criado um programa de treinamento que ia muito além da preparação física para a carreira militar. 12 de junho de 2011. Ana terminou comigo hoje. Disse que namorar comigo é como namorar uma parede. Talvez seja melhor assim. Relacionamentos tornam você vulnerável. O de dezembro de 2015. Primeiro amor real. Pensei que podia confiar nela, estava errado. Ela vendeu informações sobre minha missão para jornalistas. 3 soldados quase morreram por causa da minha fraqueza. Nunca mais. Carmen parou de ler, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Agora entendia. Carlos não era naturalmente frio. Havia sido moldado assim por uma combinação de educação militar extrema e traição emocional. Continuou folheando o diário, chegando a entradas mais recentes. 5 de janeiro de 2025. Vou me casar em 3 semanas. Casamento estratégico, como deve ser. Finalmente poderei provar que superei completamente qualquer necessidade emocional desnecessária. 20 de janeiro de 2025, dia do casamento. Ela é mais bonita do que esperava. E mais perturbadora. Há algo em seus olhos que me faz querer... Não. Foco. Isto é apenas um acordo. 25 de janeiro de 2025. Ela fez risoto. Por que isso me afetou? É apenas comida, mas havia algo no gesto. Preciso manter distância. 30 de janeiro de 2025. Sonhei com ela novamente. Isso é inaceitável. Talvez eu deva solicitar uma missão longa na Amazônia. Carmen virou mais algumas páginas, chegando à entrada mais recente. 3 de fevereiro de 2025. Voltei de emergência da missão porque não conseguia parar de pensar que ela estava sozinha durante a tempestade. Isso é mais que inaceitável. É perigoso. Ela está quebrando defesas que levei anos para construir. Não sei mais o que fazer. Foi então que Carmen ouviu o som de um carro na garagem.
pânico puro inundou suas veias. Carlos havia voltado mais cedo e ela estava literalmente invadindo seu santuário privado. Fechou o diário rapidamente, colocando-o exatamente onde o havia encontrado, e correu para a janela. Subir pela janela havia sido difícil. Descer foi uma acrobacia desesperada. Carmen conseguiu sair do escritório segundos antes de ouvir a porta da frente se abrir. Correu para a cozinha e fingiu estar preparando um lanche, tentando controlar a respiração acelerada e o rubor que sabia estar tingindo suas bochechas. Carmen! A voz de Carlos ecoou pelo hall. Na cozinha! Respondeu ela, esperando que sua voz soasse normal. Carlos apareceu na porta da cozinha, ainda vestindo o uniforme militar. Seus olhos a analisaram por um momento, como se pudesse detectar alguma irregularidade. Chegou cedo, disse Carmen, concentrando-se em cortar frutas para um lanche que não queria. Reunião foi cancelada. Ele continuou a observá-la. Está tudo bem? Você parece agitada. Estou ótima. Apenas feliz por você ter voltado. A honestidade inesperada da resposta os pegou de surpresa. Carlos a olhou, com uma intensidade renovada, e Carmen se perguntou se ele poderia ler em seus olhos tudo o que ela havia descoberto. Carmen, disse ele, dando um passo em direção a ela. Sim, sobre nossa conversa desta manhã, não precisa se explicar, disse ela rapidamente. Entendo que... Não, ele a interrompeu. Você não entende, e talvez seja hora de você entender. Carmen parou de cortar a fruta, olhando para ele com surpresa. O que você quer dizer? Carlos parou bem na frente dela, seus olhos escuros carregando uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Quero dizer que você está certa. Eu não sou uma máquina. E está ficando impossível fingir que sou. A confissão pairou entre eles como uma ponte sendo construída sobre um abismo. Carmen sentiu o coração acelerar novamente, mas, desta vez não de medo ou adrenalina, de esperança. Carlos, você quer saber quem me machucou? Perguntou ele subitamente. Foram muitas pessoas. Meu pai que me ensinou que sentir era morrer. Uma mulher em quem confiei, que usou meus sentimentos para quase me destruir. E eu mesmo, por acreditar que podia me transformar em algo que não sou. Carmen largou a faca, toda a atenção focada nele. Mas sabe o que é mais assustador que tudo isso? Continuou ele. O quê? É descobrir que 3 semanas com você conseguiram rachar defesas que levei 15 anos para construir. É perceber que pela primeira vez na vida eu me importo mais com o que acontece com outra pessoa do que comigo mesmo. As palavras de Carlos ecoaram as confissões que Carmen havia lido no diário, mas ouvir saindo de seus lábios era completamente diferente, mais real, mais poderoso. E isso te assusta, disse ela. Me aterroriza, admitiu ele, porque não sei como ser vulnerável sem ser fraco. Não sei como sentir sem perder o controle. Carmen deu um passo em direção a ele, eliminando a distância que os separava. Então deixa eu te ensinar, sussurrou. Os olhos de Carlos se fixaram nos dela, e Carmen viu o momento exato em que as últimas defesas dele começaram a desmoronar. A tensão no ar era quase palpável. Carlos olhava para Carmen como se ela fosse simultaneamente sua salvação e sua perdição. E Carmen podia ver a batalha épica que se desenrolava por trás daqueles olhos escuros. Você não sabe o que está oferecendo, disse ele, sua voz rouca e baixa. Sei exatamente o que estou oferecendo, respondeu Carmen, levantando a mão para tocar o rosto dele novamente. Desta vez Carlos não se afastou. Estou oferecendo uma chance de você descobrir quem realmente é quando não está tentando ser invencível. E se eu não gostar do que descobrir? E se você gostar? Carlos fechou os olhos, inclinando ligeiramente o rosto contra a mão dela. Era um gesto pequeno, mas representava uma rendição monumental. Carmen, murmurou ele, e seu nome em seus lábios soou como uma oração. Você não precisa decidir tudo agora, disse ela suavemente. Apenas pare de fugir de mim, de nós. Não há um nós, disse ele, mas sem convicção. Não? Carmen deu um passo ainda mais próximo,
agora tão perto que podia sentir a respiração dele roçando seu rosto. Carlos a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo consumida por fogo. Carmen, disse ele, e havia um aviso em sua voz. Se você não se afastar agora, o que vai acontecer? Eu vou beijá-la, disse ele, e a honestidade brutal da confissão a fez estremecer. E se eu beijá-la, não vou conseguir parar por aí. Quem disse que eu quero que você pare? As palavras de Carmen foram como um fósforo jogado em pólvora. Carlos gemeu baixinho, suas mãos se movendo para o rosto dela, enquadrando-o com uma gentileza que contrastava com a intensidade de seus olhos. Você não sabe no que está se metendo, murmurou ele, polegar traçando o contorno de seus lábios. Então me mostra. Foi isso. A última barreira desmoronou. Carlos a beijou com uma paixão desesperada que falava de semanas de negação, de anos de supressão emocional. Não foi um beijo gentil ou hesitante, foi a rendição completa de um homem que havia lutado contra seus próprios sentimentos até não conseguir mais. Carmen se derreteu contra ele, sentindo o calor e a força de seu corpo, o gosto de café e algo mais escuro em seus lábios. Suas mãos se moveram para o peito dele, sentindo os músculos tensos sob o uniforme, o coração batendo acelerado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Carlos apoiou a testa na dela, olhos fechados, respiração irregular. Isso é loucura, murmurou ele. Às vezes, loucura é exatamente o que precisamos. Carlos abriu os olhos e a olhou com uma expressão que era pura vulnerabilidade, algo que Carmen intuía que muito poucas pessoas haviam visto. Eu não sei como fazer isso, confessou ele. Não sei como ser normal, como ser um marido de verdade. Nós descobrimos juntos, disse Carmen, colocando as mãos sobre as dele, que ainda emolduravam seu rosto. Não existe manual de instruções para o que estamos sentindo. O que estamos sentindo? A pergunta carregava tanto medo quanto esperança. Carmen sorriu, sentindo lágrimas de emoção queimando seus olhos. Você sabe o que é. Carlos a estudou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Se fizermos isso, disse ele lentamente, se tentarmos isso de verdade, não posso garantir que não vou magoá-la. Não sei como ser suave, não sei como ser humano sem ser destrutivo. Carlos, disse Carmen firmemente, você é muito mais humano do que pensa e muito mais gentil do que foi ensinado a acreditar. Como você pode ter certeza? Porque vi como você me carregou para casa na tempestade. Vi como você se preocupou quando pensei que estava em perigo. Homens verdadeiramente frios não fazem isso. Carlos ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Há coisas sobre mim que você não sabe, disse finalmente. Coisas que fiz, lugares onde estive. E há coisas sobre mim que você não sabe também, replicou Carmen. Isso é o que descobrimos juntos, aos poucos, com paciência. Paciência nunca foi meu forte. Carmen riu baixinho. Percebi. Mas estou disposta a ser paciente por nós dois. A generosidade dela pareceu tocá-lo profundamente. Carlos a puxou para mais perto, abraçando-a com uma força que falava de alívio e desespero ao mesmo tempo. Você está quebrando todas as minhas regras, murmurou ele contra seu cabelo. Talvez suas regras precisassem ser quebradas. Ficaram assim por longos minutos, simplesmente se segurando, sentindo a novidade daquela proximidade emocional. Para Carlos, era provavelmente a primeira vez em anos que permitia tal vulnerabilidade. Para Carmen, era a confirmação de que havia algo real e poderoso entre eles. Quando finalmente se separaram, Carlos a olhou com uma expressão que misturava determinação e medo. Se vamos tentar isso, disse ele, preciso que você entenda algumas coisas sobre minha vida, sobre o que faço, sobre os riscos. Podemos conversar sobre isso durante o jantar, disse Carmen sorrindo, como um casal normal faria. Casal normal, repetiu ele, como se estivesse testando as palavras. Isso soa estranho. Mas não ruim? Carlos considerou por um momento. Então um sorriso pequeno e genuíno curvou seus lábios. A primeira vez que Carmen o via sorrir de verdade. Não, disse ele. Não ruim.
Foi então que o telefone tocou. Carlos atendeu automaticamente, sua postura se enrijecendo gradualmente conforme ouvia. Entendido, quando? Sim, senhor, estarei lá. Desligou e olhou para Carmen com uma expressão que ela estava começando a reconhecer. O general assumindo o controle novamente. Preciso ir, disse ele. Emergência real desta vez. Situação na fronteira com a Venezuela. Carmen sentiu o estômago afundar. Por quanto tempo? Não sei. Pode ser semanas, pode ser meses. Carlos, ele se aproximou dela novamente, tomando seu rosto em suas mãos uma vez mais. Prometo que vou voltar, disse ele, e havia uma intensidade em sua voz que não estava lá antes. E quando eu voltar, vamos descobrir o que somos juntos. Carmen assentiu, lutando contra as lágrimas. Cuidado, disse ela. Por favor. Sempre tenho cuidado, respondeu ele, mas então acrescentou algo que a surpreendeu. Mas agora tenho um motivo ainda melhor para voltar inteiro. Ele a beijou uma última vez, rápido, mas intenso, antes de subir para fazer as malas. Uma hora depois, Carmen estava na varanda, vendo o jipe militar desaparecer na distância, levando o homem que havia finalmente admitido ter sentimentos por ela para um lugar onde não podia protegê-lo. Pela primeira vez desde o casamento, a casa não apenas parecia vazia, parecia incompleta. As primeiras 2 semanas sem Carlos foram uma montanha-russa emocional para Carmen. Durante o dia, conseguia se manter ocupada. Reorganizou a biblioteca. Começou a cultivar uma pequena horta no jardim. Retomou a leitura voraz que sempre havia sido seu refúgio. Mas as noites eram tortura. Sozinha em seu quarto, Carmen revivia constantemente o momento do beijo, as palavras dele, a promessa de que descobririam juntos o que eram. A casa parecia ecoar com a ausência dele. O silêncio onde deveria estar o som de seus passos firmes, a mesa posta para uma pessoa só, a sensação de incompletude que a seguia por todos os cômodos. Na 3ª semana, recebeu a primeira ligação. Carmen. A voz de Carlos estava distorcida por uma conexão ruim, mas era inconfundivelmente ele. Carlos, o alívio em sua própria voz a surpreendeu. Você está bem? Onde está? Fronteira Norte. Não posso dar detalhes, mas estou bem. Havia uma pausa. Como você está? Com saudades, disse ela antes de conseguir se censurar. Silêncio do outro lado da linha, então. Eu também. As 2 palavras simples fizeram o coração de Carmen acelerar. Está comendo direito? Perguntou ela, sem conseguir evitar o tom maternal. Carmen ouviu algo que poderia ter sido uma risada baixa. Rações militares não são exatamente risoto de camarão. Quando você voltar, faço quantos risotos quiser. Vou lembrar você disso. A voz dele ficou mais suave. Carmen? Sim, sonho com você todas as noites. A confissão a deixou sem fôlego. Antes que pudesse responder, a linha ficou muda. Carmen ficou segurando o telefone por longos minutos, coração batendo acelerado. Carlos havia ligado. E mais importante, havia admitido que sonhava com ela. A ligação se repetiu 1 semana depois novamente 4 dias depois. Sempre breves, sempre cortadas pela má conexão, mas cada conversa revelava um pouco mais do homem que estava aprendendo a se abrir. A missão está sendo mais longa que o esperado, disse ele durante a 4ª ligação. Pode levar mais algumas semanas. Está perigoso? Não mais que outras missões. Pausa. Mas agora eu tenho mais cuidado. Por quê? Porque tenho algo pelo que voltar. Carmen fechou os olhos, sentindo uma mistura de felicidade e preocupação. Carlos? Sim? Eu te amo. As palavras saíram espontaneamente, sem planejamento. Carmen segurou a respiração, esperando uma resposta que não sabia se queria ouvir. Carmen. A voz dele estava carregada de emoção. Você não precisa dizer nada, disse ela rapidamente. Só precisava que você soubesse. Ele parou, depois recomeçou. Quando eu voltar, temos muito o que conversar. Não era uma declaração de amor, mas também não era uma rejeição. Carmen se agarrou à esperança naquelas palavras. Foi durante a 5ª semana que tudo mudou. Carmen estava lendo na Ninsak
Biblioteca quando o telefone tocou. Esperava que fosse Carlos, mas era uma voz que não reconhecia. Senhora Ferreira, aqui é o Coronel Santos, do Comando Militar da Amazônia. O sangue de Carmen gelou. Ligações oficiais nunca eram boas. Notícias. Sim, senhora, tenho informações sobre seu marido, General Carlos Ferreira. Ele está bem? A pergunta saiu como um sussurro estrangulado. Houve um incidente durante a operação. O general foi ferido e transportado para o Hospital Militar de Manaus. Carmen sentiu o mundo tiltar ao redor dela. Ferido como? Quanto? Ferido. Não posso dar detalhes específicos por telefone, mas posso informar que seu estado é grave, mas estável. Grave, mas estável. As palavras ecoaram na mente de Carmen como sinos de alarme. Quero ir para lá, disse ela surpresa, com a firmeza em sua própria voz. Senhora, não é necessário, não é uma sugestão, coronel. É o que vou fazer. Providencie meu transporte. Houve uma pausa do outro lado. Sim, senhora, um voo militar partirá de Brasília amanhã às 0800 horas. Carmen desligou o telefone e ficou parada no meio da biblioteca, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Carlos estava ferido. Grave, mas estável. O que isso significava exatamente? Pela primeira vez desde que o conhecera, Carmen se permitiu sentir completamente o que ele significava para ela. A possibilidade de perdê-lo era como ter o chão se abrindo sob seus pés. Fez as malas em um transe, jogando roupas em uma bolsa sem se importar com o que levava. Sua mente estava focada em apenas uma coisa: chegar até Carlos. O voo para Manaus foi uma eternidade de turbulência e ansiedade. Carmen tentou dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via imagens de Carlos ferido, sangrando, sozinho em alguma selva hostil. Quando finalmente chegou ao Hospital Militar de Manaus, foi recebida por uma enfermeira que a conduziu, através de corredores antissépticos, até uma sala de espera. O general está na UTI, explicou a enfermeira. Passou por cirurgia ontem. O médico virá falar com você em breve. Carmen se sentou na cadeira de plástico dura, mãos tremendo. Estava em uma cidade estranha, em um hospital militar, esperando notícias sobre um homem que havia se tornado o centro de seu universo, sem ela perceber quando isso havia acontecido. 15 minutos depois, um médico militar se aproximou. Senhora Ferreira, sou o Major Médico Silva. Seu marido está estável, mas o ferimento foi sério. O que aconteceu? Explosão de granada durante uma emboscada. Estilhaços no peito e abdômen. Perdeu muito sangue, mas conseguimos estabilizá-lo. Ele está sedado no momento. Carmen sentiu náusea subir em sua garganta. Ele vai ficar bem? As próximas 48 horas são críticas. Mas o general é forte. Se alguém pode superar isso, é ele. Posso vê-lo? O médico hesitou. Ele está inconsciente. Por favor. Algo em sua voz deve ter o convencido, porque ele assentiu. 5 minutos e prepare-se, ele está ligado a várias máquinas. Carmen seguiu o médico através de mais corredores até uma porta marcada, UTI, acesso restrito. Quando a porta se abriu, Carmen teve que se segurar no batente. Carlos estava deitado em uma cama de hospital, parecendo menor e mais vulnerável do que ela jamais o havia visto. Tubos e fios saíam de seu corpo. Monitores bipavam constantemente, e havia bandagens cobrindo grande parte de seu peito. Mas estava respirando. Estava vivo. Carmen se aproximou da cama, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Segurou a mão dele, ainda quente, ainda forte, mesmo inconsciente. Ei, sussurrou sua voz quebrada. Você prometeu voltar para casa. Prometeu que descobriríamos juntos o que somos. Não houve resposta. Apenas o som constante dos monitores. Carmen se inclinou e beijou sua testa gentilmente. Eu te amo, disse ela novamente, desta vez sem medo. E vou ficar aqui até você acordar e poder me dizer o que sente também. Carmen não saiu do hospital pelos próximos 3 dias. Dormia na cadeira ao lado da cama de Carlos. Tomava banho nos banheiros do hospital. Comia sanduíches que mal conseguia engolir. Os médicos e enfermeiras tentaram convencê-la a ir para um hotel, mas ela se recusou terminantemente. Quando ele acordar, dizia sempre,
Quero ser a primeira coisa que ele veja. No segundo dia, Carlos passou por mais uma cirurgia para remover fragmentos que haviam se deslocado. Carmen passou 4 horas na sala de espera, caminhando de um lado para outro, rezando para um Deus em quem não tinha certeza se acreditava. Quando o médico saiu da cirurgia com notícias positivas, Carmen desmoronou de alívio. No terceiro dia, Carlos finalmente abriu os olhos. Carmen estava segurando sua mão, lendo em voz baixa um dos livros que havia trazido, quando sentiu seus dedos se moverem. Olhou para cima e encontrou aqueles olhos escuros a observando, confusos mas conscientes. Carlos, sussurrou, lágrimas imediatas borando sua visão. Ele tentou falar, mas estava com um tubo de respiração. Seus olhos se moveram pelo quarto, tentando entender onde estava, antes de se fixarem novamente nela. Carmen apertou o botão para chamar a enfermeira, mas não largou a mão dele. Você está no hospital em Manaus, explicou suavemente. Houve uma explosão. Você foi ferido, mas está bem agora, está seguro. Carlos piscou lentamente, parecendo processar a informação. Então seus olhos se focaram intensamente nela, e Carmen viu a pergunta que ele não podia verbalizar. Vim assim que soube, disse ela. Não ia deixar você passar por isso sozinho. Algo mudou em seus olhos. Surpresa, talvez, ou gratidão. Ele apertou fracamente a mão dela. A enfermeira chegou e fez uma série de verificações, confirmando que Carlos estava respondendo bem. O tubo de respiração seria removido no dia seguinte se continuasse melhorando. Quando ficaram sozinhos novamente, Carmen se inclinou para mais perto. Você me deu um susto terrível, disse ela tentando soar brava, mas falhando completamente. Achei que ia perdê-lo antes mesmo de ter você de verdade. Carlos tentou falar novamente, frustração óbvia em seus olhos por não conseguir se comunicar. Shh, Carmen murmurou acariciando seu cabelo. Você não precisa falar agora, só precisa se recuperar. Mas Carlos pegou a mão dela e a levou até seu peito, pressionando-a contra seu coração, que batia forte sob as bandagens. O gesto era inequívoco. Ele estava tentando dizer algo importante. Carmen olhou em seus olhos e viu uma intensidade que a fez parar de respirar. Eu sei, sussurrou. Eu também. Eles ficaram assim até Carlos adormecer novamente, mão de Carmen sobre seu coração, promessas silenciosas passando entre eles. No dia seguinte, o tubo foi removido. A primeira palavra que Carlos conseguiu falar, voz rouca e baixa, foi o nome dela. Carmen. Estou aqui, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Por quê? Veio. Era uma pergunta simples, mas Carmen sabia que carregava o peso de toda a vulnerabilidade que ele ainda tinha medo de mostrar. Porque te amo, disse ela simplesmente. E porque você não deveria passar por isso sozinho. Carlos fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem dolorosas de alguma forma. Não merece isso, murmurou. O quê? Seu amor? Sua preocupação? Carmen balançou a cabeça. Carlos, quando você vai entender que você merece ser amado? Ele a olhou por um longo momento. Nunca. Ninguém antes. Eu sei, disse Carmen gentilmente. Mas agora tem. Tem a mim. E se eu estragar tudo? A vulnerabilidade em sua voz partiu o coração de Carmen. Então a gente conserta. Juntos. Carlos tentou se mover para sentar, mas Carmen o impediu gentilmente. Você precisa descansar. Preciso dizer algo. Pode esperar até você se sentir melhor. Não. Havia urgência em sua voz. Quando a granada explodiu, quando achei que podia morrer, só pensava em você. Carmen sentiu lágrimas queimando seus olhos novamente. Carlos. Pensava que nunca diria, nunca mostraria. Ele lutou para encontrar as palavras. Você me assusta, Carmen. Me assusta por quê? Porque faz eu querer coisas que jurei nunca querer. Que tipo de coisas? Uma vida de verdade. Um lar. Uma razão para voltar para casa todas as noites. As palavras de Carlos ecoaram as confissões mais íntimas que Carmen havia lido em seu diário, mas ouvir de seus próprios lábios era infinitamente mais poderoso.
Você pode ter tudo isso, disse ela suavemente. Com você? Se quiser. Carlos a olhou intensamente. Quero, disse ele finalmente, e havia convicção absoluta em sua voz. Quero mais do que deveria, mais do que é seguro. Por que não é seguro? Porque agora tenho algo a perder. Carmen se inclinou e beijou gentilmente seus lábios, cuidando para não machucá-lo. Então vamos ter cuidado, murmurou contra sua boca. Vamos ter muito cuidado com o que temos. Carlos levantou a mão e tocou o rosto dela, polegar limpando uma lágrima que havia escapado. Te amo, disse ele, e as palavras saíram como se ele estivesse confessando um crime. Deus me ajude, mas te amo. Carmen sentiu como se o mundo inteiro tivesse se reorganizado ao redor daquelas 3 palavras. Eu também te amo, respondeu. Tanto que dói. Eles ficaram ali, testa contra testa, compartilhando respirações e promessas silenciosas, enquanto os monitores bipavam suavemente ao fundo. Para Carlos, era a primeira vez que permitia a si mesmo ser completamente vulnerável com outra pessoa. Para Carmen, era a confirmação de que havia conseguido alcançar o coração do homem que todos chamavam de general sem alma. E para ambos, era o verdadeiro começo de algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que agora não conseguiam imaginar viver sem. A recuperação de Carlos foi lenta, mas constante. Carmen não saiu do lado dele durante toda a hospitalização, transformando-se em uma presença fixa na UTI e depois no quarto particular para onde ele foi transferido. Os médicos ficaram impressionados com a velocidade de sua recuperação, e Carmen sabia que era porque ele tinha, pela primeira vez, algo pelo que lutar além do simples dever militar. A senhorita é a melhor medicina que ele poderia ter, disse o Dr. Silva a Carmen durante uma consulta. Nunca vi alguém se recuperar tão rapidamente de ferimentos tão sérios. Carmen sorriu, olhando através do vidro para Carlos, que dormia pacificamente. Ele é mais forte do que pensa. Durante os dias de recuperação, Carmen e Carlos conversaram como nunca haviam conversado antes, sem as paredes da casa formal em Brasília, sem as pressões da vida militar cotidiana. Eles finalmente se conheceram de verdade. Carlos contou sobre sua infância, sob o comando de um pai que via emoções como fraqueza militar. Carmen falou sobre seus sonhos interrompidos, sobre como havia se resignado a um casamento sem amor antes de descobrir que o amor poderia florescer nos lugares mais improváveis. Você sabe por que aceitei o casamento arranjado? Perguntou Carlos em uma tarde, voz ainda um pouco rouca, mas muito mais forte. Carmen, que estava tricotando, havia descoberto que isso a mantinha calma, olhou para cima. Você disse que queria provar que poderia fazer isso sem se envolver emocionalmente. Verdade, mas havia mais que isso. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para a selva amazônica que se estendia além do hospital. Estava cansado de estar sozinho. A admissão surpreendeu Carmen pela honestidade. Mas você não queria admitir isso. Admitir solidão parecia patético para alguém que deveria ser autossuficiente. Carmen colocou o tricô de lado e se aproximou da cama. Carlos, não há nada de patético em querer companhia, em querer alguém que se importe com você. Meu pai dizia que soldados que precisavam de apoio emocional eram fracos, que se você não pudesse contar apenas consigo mesmo, não merecia estar em combate. Seu pai estava errado. Carlos a olhou com surpresa. Era a primeira vez que Carmen criticava diretamente o homem, que havia moldado sua filosofia de vida. Ele me manteve vivo por muitos anos, disse Carlos defensivamente. E quase te matou por dentro no processo. Carmen sentou na beirada da cama. Carlos, olha onde a autossuficiência absoluta te levou. Você era um homem brilhante e forte, vivendo como se estivesse em prisão solitária. Carlos considerou suas palavras por um longo momento. E agora? Agora você tem alguém que te ama, que quer dividir tanto os fardos quanto as alegrias, que quer ser sua parceira, não sua dependente. Parceira, repetiu ele como se testasse a palavra. Nunca pensei no casamento dessa forma. Como você pensava?
como uma transação, ou no máximo, como uma responsabilidade adicional. Carmen riu baixinho. Bem, você pode me riscar da lista de responsabilidades. Não preciso ser cuidada como uma criança. Percebi isso, disse Carlos, um pequeno sorriso curvando seus lábios. Quando você atravessou meio país para ficar ao meu lado em um hospital militar. Não exatamente comportamento de alguém que precisa de proteção. Exato. Eu vim porque quis. Porque escolhi. E vou continuar escolhendo você todos os dias se me deixar. Carlos estendeu a mão e Carmen a pegou entrelaçando seus dedos. E eu? Perguntou ele. Você me quer escolhendo você todos os dias? Para sempre. Foi naquele momento que Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Carmen, disse ele, voz subitamente séria. Sim, quando eu sair daqui, quando voltarmos para Brasília, quero que seja diferente. Diferente como? Quero ser um marido de verdade. Quero dividir um quarto, uma cama, uma vida. Quero jantar com você todas as noites e acordar com você todas as manhãs. Quero que nossa casa seja um lar. Carmen sentiu lágrimas queimando seus olhos. Você tem certeza? Não vai ser fácil para você, mudança nunca é. Tenho certeza, disse ele com convicção. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de algo que não tem nada a ver com estratégia militar. E se você entrar em pânico, e se suas velhas defesas tentarem voltar, então você me lembra do que estamos construindo juntos. Ele apertou a mão dela. Você me promete isso? Que não vai desistir de mim se eu vacilar? Prometo, disse Carmen sem hesitação. Mas você tem que prometer uma coisa também. O quê? Que vai conversar comigo quando se sentir sobrecarregado, que não vai simplesmente fugir ou se fechar. Carlos hesitou. Era um grande pedido para alguém que havia passado a vida inteira lidando com emoções difíceis sozinho. Vou tentar, disse finalmente. Não posso prometer que vai ser fácil, mas vou tentar. É tudo que posso pedir. Uma semana depois, Carlos recebeu alta médica. O voo de volta para Brasília foi completamente diferente da viagem de ida. Carmen não estava mais aterrorizada e sozinha. Estava retornando para casa com o homem que amava, pronta para começar a vida real que haviam prometido construir juntos. Quando o avião pousou em Brasília, Carlos olhou pela janela para a cidade que havia sempre visto apenas como base de operações. Pronta para ir para casa? Perguntou Carmen. Carlos se virou para ela e, pela primeira vez, desde que se conheceram, seu sorriso foi completamente aberto e genuíno. Pronto para ir para casa com você, corrigiu ele. Há uma diferença. A chegada em casa foi estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Carmen tinha as chaves e abriu a porta principal, enquanto Carlos ainda se recuperava dos ferimentos, movendo-se mais devagar que o normal. Quando cruzaram a soleira juntos, alguma coisa no ar havia mudado. A casa não parecia mais um quartel-general perfeitamente organizado. Parecia um lugar onde duas pessoas viviam e se importavam uma com a outra. Quer subir para descansar? Perguntou Carmen, preocupada com a palidez dele depois do voo longo. Em 1 minuto, disse Carlos, olhando ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Carmen? Sim? Obrigado. Por quê? Por transformar esta casa em algo que eu quero voltar a ver. Carmen sentiu o coração acelerar com a simplicidade poética da declaração. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles dormiram no mesmo quarto. Não por paixão, Carlos ainda estava se recuperando, mas por escolha. Carmen ajudou-o a se acomodar na cama e depois se deitou ao lado dele, cuidadosa para não tocar nos ferimentos. Está confortável? Perguntou. Relaxes, mais confortável do que estive em anos, respondeu Carlos, virando-se ligeiramente para olhá-la. Carmen? Sim? Tenho medo. A honestidade brutal da confissão a surpreendeu. De quê? De estragar isso, de voltar aos velhos hábitos, de você perceber que sou melhor como general do que como marido. Carmen se virou completamente para ele, apoiando a cabeça na mão. Carlos, você sabe qual foi o momento em que eu soube que estava apaixonada por você? Quando? Quando você saiu na tempestade para me procurar. Não porque era seu dever como marido, mas porque estava genuinamente preocupado. Naquele momento,
vi o homem além do uniforme. E se aquele momento foi apenas um lapso? Então foi um lapso que durou semanas no hospital, quando você me deixou cuidar de você, quando você se abriu comigo sobre seus medos, quando você disse que me amava. Carmen sorriu. São muitos lapsos para ser coincidência. Carlos ficou em silêncio por um momento. Nunca fui bom com palavras quando não se trata de relatórios militares. Então me mostra com ações. Como? Conversando comigo durante o café da manhã, dividindo seus dias comigo, deixando eu fazer parte da sua vida de verdade. E se eu esquecer? Se voltar aos velhos padrões? Então eu te lembro, suavemente, mas firmemente. Carlos sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente relaxado que Carmen havia visto. Você é teimosa. Tenho que ser. Estou casada com um general. Ex-general, disse Carlos subitamente. Carmen se sentou na cama, surpresa. O quê? Tomei uma decisão no hospital. Vou pedir transferência para um cargo administrativo em Brasília. Sem mais missões de campo, sem mais operações. Na selva. Carlos, você não precisa fazer isso por mim. Não é por você, interrompeu ele. Bem, não só por você, é por nós. Como posso construir uma vida com você se estou sempre partindo para lugares perigosos? Carmen sentiu lágrimas queimando os olhos. Mas sua carreira é tudo. Que você conhece. Não mais. Agora conheço você, conheço isso. Ele gesticulou entre eles. E quero proteger isso mais do que qualquer fronteira nacional. Você tem certeza? Absoluta. 15 anos de serviço ativo são suficiente. É hora de uma vida diferente. Carmen se inclinou e o beijou gentilmente, cuidando de seus ferimentos. Te amo, murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, respondeu ele, e as palavras saíram com mais facilidade a cada vez que as dizia. Nos dias seguintes, eles estabeleceram uma nova rotina. Carlos trabalhava em casa enquanto se recuperava, lidando com sua transferência e fechando questões pendentes de suas missões anteriores. Carmen retomou suas atividades. Começou a dar aulas particulares de literatura online, algo que podia fazer de casa, mas a grande diferença era que faziam tudo juntos. Café da manhã se tornou um momento de conversa e planejamento do dia. Almoços eram preparados e divididos. Jantares se tornaram ocasiões de contar um ao outro sobre seus dias, seus pensamentos, seus pequenos medos e grandes sonhos. Uma tarde, 3 semanas depois do retorno, Carmen encontrou Carlos parado na porta de seu antigo escritório, que agora permanecia aberto. O que está fazendo? Perguntou ela. Pensando, disse ele. Este escritório sempre foi meu refúgio. O lugar onde eu ia quando precisava me isolar de tudo e todos. E agora? Agora não preciso me isolar de você. Na verdade, não quero. Carmen se aproximou e seguiu o olhar dele para o interior do escritório. O que quer fazer com ele? Carlos se virou para ela com um brilho nos olhos, que ela estava aprendendo a associar com suas decisões importantes. Que tal transformar em um escritório para nós dois? Você pode ter um espaço para dar suas aulas, eu posso trabalhar nos novos projetos administrativos, juntos, mas sem se atrapalharem. A sugestão era simbolicamente poderosa. Carlos estava oferecendo dividir o último espaço que mantinha apenas para si. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Passaram o resto da tarde reorganizando o espaço, removendo alguns dos mapas militares mais antigos, adicionando uma segunda mesa, criando um ambiente que refletia ambas as personalidades. Quando terminaram, ficaram parados na porta olhando. Para o resultado. Está diferente, observou Carlos. Melhor ou pior? Melhor, muito melhor. Ele passou o braço ao redor da cintura dela. Como tudo na minha vida desde que você chegou. Carmen se encostou nele, cuidadosa com seus ferimentos ainda em cicatrização. Carlos? Quando você estava no hospital, você disse que eu te assustava, porque fazia você querer coisas que havia jurado nunca querer. Disse. Que outras coisas você quer agora? Carlos foi silencioso por um momento, considerando a pergunta. Quero uma mesa de jantar onde recebamos amigos. Quero domingos preguiçosos lendo juntos no jardim. Quero discutir sobre como decorar a sala. Ele parou sorrindo.
Quero todas as coisas normais e chatas que casais normais fazem. E talvez um dia quero ensinar nosso filho a jogar futebol no jardim. A última confissão foi murmurada tão baixo que Carmen quase não ouviu. Quando processou o que ele havia dito, sentiu o coração parar. Nosso filho, sussurrou. Carlos corou ligeiramente, algo que ela jamais pensou que veria. É muito cedo para falar disso? Não, disse Carmen rapidamente. Não é cedo. É perfeito. Você quer isso? Uma família? Quero tudo com você, disse ela honestamente. Tudo que você estiver disposto a me dar. Carlos se virou para encará-la completamente. Então vamos ter tudo, disse ele, voz carregada de promessa. Cada coisa chata, normal e maravilhosa que a vida pode oferecer. 3 meses depois do retorno de Carlos, a vida deles havia se estabelecido em uma rotina que Carmen jamais imaginou ser possível. Carlos havia se adaptado ao trabalho administrativo melhor do que esperava. E Carmen havia construído uma clientela sólida de aulas particulares online. Mas nem tudo era mar de rosas. A primeira briga real aconteceu em uma terça-feira chuvosa, de maio. Carmen estava preparando o jantar quando Carlos chegou em casa visivelmente tenso. Ela havia aprendido a ler os sinais. Ombros mais rígidos que o normal, mandíbula contraída, aquele vinco entre as sobrancelhas que aparecia quando ele estava lutando com algo internamente. Dia difícil? Perguntou ela, como sempre fazia. Não mais que qualquer outro, respondeu ele, mas sua voz carregava uma frieza que ela não ouvia há meses. Carmen franziu o senho. Era uma resposta do Carlos antigo, distante, destinada a encerrar a conversa. Tem certeza? Você parece... Eu pareço o quê? A pergunta saiu, mais agressiva do que provavelmente ele pretendia. Parece que está tentando se fechar novamente. Carlos parou na metade do movimento de afrouxar a gravata. Não estou me fechando. Apenas, às vezes um homem precisa processar as coisas, sozinho. Que coisas? Carmen, nem tudo na vida precisa ser dividido e discutido até a exaustão. A frieza na voz dele a atingiu como um tapa. Era como se os últimos meses tivessem sido apagados e ela estivesse novamente falando com o estranho que havia se casado com ela em janeiro. Está bem, disse ela, voltando-se para o fogão com mais força do que necessário. Desculpe por me importar. Jantaram em silêncio tenso. Carlos comeu mecanicamente, evitando o olhar dela. Carmen se sentiu como se estivesse jantando com um fantasma. Depois do jantar, Carlos se trancou no escritório. Carmen lavou a louça sozinha, uma atividade que haviam transformado em momento de conversa e agora se tornou uma tarefa solitária e melancólica. Às 10 da noite, Carmen bateu na porta do escritório. Posso entrar? Estou trabalhando. Carlos, podemos conversar? Não há nada para conversar. Carmen respirou fundo, lembrando-se da promessa que haviam feito um ao outro no hospital. Você prometeu que conversaria comigo quando se sentisse sobrecarregado. Silêncio do outro lado da porta. Você prometeu que não fugiria, insistiu ela. A porta se abriu abruptamente. Carlos estava parado no batente, e Carmen viu imediatamente que estava lutando uma batalha interna enorme. Quer conversar? Disse ele, voz tensa. Vamos conversar. Carmen entrou no escritório, notando que ele havia estado olhando fotos antigas de suas missões militares. O que está acontecendo? Perguntou ela gentilmente. Recebi uma ligação hoje, disse Carlos, não olhando para ela. Coronel Martinez, meu antigo comandante. E? Há uma situação na Tríplice Fronteira. Algo que exige alguém com minha experiência específica na região. Carmen sentiu o estômago afundar. Eles querem que você volte para uma missão? Uma missão curta, 2 semanas, talvez 3. E você quer ir? Não era uma pergunta. Carmen podia ver a resposta nos olhos dele, na tensão de seu corpo, na forma como evitava olhá-la diretamente. É complicado, disse ele. Não parece complicado, parece que você quer voltar para a vida antiga. Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Carlos finalmente a olhou, e Carmen viu algo que a assustou, incerteza profunda, como
Se ele estivesse questionando tudo que haviam construído? E se eu não souber ser outra coisa além de soldado? Perguntou ele. E se todos esses meses foram apenas uma ilusão temporária? A pergunta revelou o medo fundamental que Carlos carregava, que sua transformação não era real, que ele não era capaz de sustentar uma vida emocional normal. Carlos, disse Carmen suavemente, você está com medo. Eu não. Está com medo de que não seja bom o suficiente para esta vida que estamos construindo. E quando surge uma oportunidade de voltar para algo que você domina completamente, fica tentado. Carlos se afastou dela, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Talvez eu tenha me iludido. Talvez homens como eu não sejam feitos. Para quê? Para amar, para ser amado, para ter uma família? Para todas essas coisas. A explosão saiu carregada de dor e frustração acumulada. Carmen viu que haviam chegado ao cerne da questão. Carlos ainda não acreditava completamente que merecia a felicidade que haviam encontrado. Por que você não merece isso? Perguntou ela calmamente. Porque passei 15 anos me transformando em uma máquina de guerra. Porque magoei pessoas, tomei decisões que custaram vidas, porque protegeu seu país e as pessoas que amava, interrompeu Carmen. Porque fez sacrifícios que a maioria das pessoas nunca teria coragem de fazer. Você não entende o que eu fiz lá fora. Então me conta. Carmen, me conta, insistiu ela. Pare de assumir que eu não posso lidar com a verdade sobre quem você é. Carlos a olhou por um longo momento, claramente em guerra consigo mesmo. Sentei, disse ele finalmente. Carmen se sentou na poltrona e Carlos se acomodou na beirada da mesa, mantendo distância. Na última missão antes de me ferir, começou. Ele, voz baixa e controlada, tivemos que tomar uma decisão. Havia informações sobre um acampamento insurgente que mantinha reféns. Podíamos esperar por mais inteligência e possivelmente salvar todos os reféns, ou atacar imediatamente e definitivamente salvar metade deles. Carmen sentiu onde a história estava indo. Você escolheu atacar imediatamente. Sim, e salvamos 6 dos 12 reféns. Os outros 6, ele parou mandíbula contraída. Os outros 6 morreram antes que pudéssemos alcançá-los. Carlos, tomei uma decisão militar perfeitamente racional que salvou vidas, mas também condenou outras pessoas à morte. Ele a olhou intensamente. Como alguém que faz esse tipo de escolha todos os dias pode vir para casa e discutir que cor pintar a sala? Carmen entendeu finalmente. Carlos não estava fugindo dela. Estava fugindo da culpa e do peso das decisões que havia tomado durante anos de serviço militar. Você carregou isso sozinho por muito tempo, disse ela. Era meu trabalho carregar isso. Era. Mas agora você não está mais sozinho. Carmen se levantou e se aproximou dele. Carlos, você salvou 6 vidas naquele dia. 6 famílias que puderam abraçar seus entes queridos novamente por causa da sua decisão. E as outras 6? As outras 6 já estavam condenadas no momento em que foram feitas reféns. Você não criou aquela situação. Você a resolveu da melhor forma possível. Carlos fechou os olhos, claramente lutando com emoções que havia suprimido por anos. Como você consegue viver com alguém que carrega esse tipo de bagagem? Da mesma forma que você consegue viver com alguém que às vezes briga com você por coisas bobas, que deixa pratos na pia e que tem medo de aranhas. Carmen sorriu. Nós não somos perfeitos, Carlos. Somos humanos, e humanos carregam histórias, cicatrizes, momentos de que não se orgulham. Não é a mesma coisa. Não, não é. Sua bagagem é muito mais pesada que a minha, mas isso não significa que você não merece amor, ou que não é capaz de construir algo bonito com sua vida. Carlos abriu os olhos e a olhou com uma expressão que misturava gratidão e desespero. E se eu aceitar essa missão? Então eu vou estar aqui quando você voltar, disse Carmen sem hesitação. Mas, Carlos... Sim? Se você for, vá pela razão certa. Não fuja de mim ou de nós. Se você realmente acredita que pode ajudar, peço-as e fazer a diferença, então vá. Mas se estiver fugindo do que construímos juntos, então fica e vamos trabalhar nisso.
Carlos a olhou por um longo momento. Depois estendeu os braços. Carmen se aproximou e se deixou envolver por ele, sentindo a tensão gradualmente deixar seus músculos. Não quero fugir de você, murmurou ele contra seu cabelo. Tenho medo de não ser suficiente para você. Você é mais que suficiente, disse Carmen firmemente. Você é exatamente o que eu quero. Complicações, bagagem militar e tudo mais. Ficaram assim por longos minutos, simplesmente se segurando, deixando a tempestade emocional se acalmar. Vou recusar a missão, disse Carlos finalmente. Tem certeza? Absoluta. Minha vida é aqui agora, com você. Carmen se afastou para olhá-lo. E quanto às suas dúvidas sobre merecer isso? Carlos sorriu, pequeno mas genuíno. Vou trabalhar nisso, um dia de cada vez, com sua ajuda. Carmen sorriu, sentindo o alívio inundar seu peito. Sempre terá minha ajuda. É para isso. Que servem os parceiros? Carlos a beijou então, suave, mas intenso, como se estivesse selando uma promessa. Te amo, murmurou ele. Mesmo quando luto contra isso, mesmo quando tenho medo, te amo mais do que pensei ser possível amar alguém. Eu também te amo, especialmente quando você luta contra isso, porque significa que está sendo honesto comigo sobre seus medos. Naquela noite, deitados juntos na cama, Carlos fez algo que nunca havia feito antes. Contou a Carmen sobre outros momentos difíceis de sua carreira militar. Cada história era um pedaço de sua alma que ele havia guardado em segredo, e compartilhá-las com ela era como remover pedras de um peso que carregava há anos. Carmen escutou sem julgamento, apenas segurando sua mão, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Obrigado, disse ele quando terminou de falar. Por quê? Por me deixar ser imperfeito com você. Carmen se virou para encará-lo na escuridão. Carlos, você nunca teve que ser perfeito comigo. Só tinha que ser real. E pela primeira vez desde que se conheceram, Carlos adormeceu completamente relaxado, sem pesadelos, sem tensão nos ombros, completamente em paz nos braços da mulher que havia conseguido alcançar sua alma. 6 meses depois, Carmen e Carlos estavam no jardim plantando uma jabuticabeira. Era um domingo preguiçoso de setembro, o tipo de dia que Carlos havia mencionado querer quando ainda estava se recuperando no hospital. Mais um pouco para na esquerda, disse Carmen, observando Carlos posicionar a muda. Assim ela vai pegar o sol da manhã. Carlos ajustou a posição, terra sujando suas mãos, algo que o Carlos de 1 ano atrás jamais permitiria. Quanto tempo até dar frutos? Perguntou ele. Uns 5, 6 anos. Carlos parou de cavar e olhou para ela com um sorriso que ainda tinha o poder de acelerar seu coração. Então vamos estar aqui para ver? Vamos estar aqui para ver, confirmou Carmen, e havia uma promessa naquelas palavras que ia muito além de uma árvore frutífera. A vida deles havia se estabelecido em um ritmo que nenhum dos dois havia imaginado possível. Carlos havia se destacado em seu novo cargo administrativo, desenvolvendo programas de apoio psicológico para militares que retornavam de missões difíceis. Era como se sua própria jornada de cura tivesse lhe dado uma perspectiva única para ajudar outros soldados. Carmen havia expandido suas aulas particulares e estava escrevendo um livro sobre literatura brasileira contemporânea. Um sonho antigo que finalmente havia encontrado espaço para florescer. Mas a mudança mais significativa era na forma como interagiam. As conversas fluíam naturalmente, os silêncios eram confortáveis em vez de tensos, e pequenos gestos de carinho haviam se tornado segunda natureza. Carmen, disse Carlos enquanto eles regavam a árvore recém-plantada. Há algo que quero te perguntar. Algo no tom de sua voz fez Carmen olhar para ele mais atentamente. Havia nervosismo ali, mas também determinação. O que quer? Carlos se virou para encará-la completamente, limpando as mãos sujas na calça jeans. Nós nos casamos por conveniência, por arranjo das famílias. Nunca escolhemos realmente um ao outro. Carmen sentiu o coração começar a acelerar, intuindo onde aquilo estava levando. É verdade, disse ela cuidadosamente. Quero
Fazer isso direito desta vez. Carlos deu um passo em direção a ela, olhos escuros brilhando com emoção. Quero escolher você, e quero que você me escolha. Não por obrigação, não por conveniência, mas por quê? Por quê? Porque não consigo imaginar uma vida sem você. Porque você me ensinou que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Porque você é minha casa. Carmen sentiu lágrimas queimando os olhos. Carlos, para sua completa surpresa, ele se ajoelhou ali no jardim, terra ainda grudada em suas mãos, uniforme do domingo manchado de terra. Carmen Silva Ferreira, disse ele, voz carregada de emoção. Você aceita se casar comigo? De verdade desta vez? Por amor? Carmen olhou para o homem ajoelhado em seu jardim. O mesmo homem que havia se casado com ela em um quartel militar 8 meses atrás, como se ela fosse uma transação comercial. Agora estava ali vulnerável e aberto, oferecendo seu coração sem reservas. Sim, disse ela, lágrimas correndo livremente. Sim, aceito me casar com você. Por amor. Para sempre. Carlos se levantou e a beijou ali mesmo no jardim, com as mãos sujas de terra e o coração completamente limpo de todas as defesas que havia construído ao longo dos anos. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Não tenho um anel, disse Carlos, parecendo subitamente preocupado. Não precisa de anel, disse Carmen. Tenho você, é mais que suficiente. Quero fazer uma cerimônia, disse ele. Pequena, só nós e algumas pessoas importantes. Quero falar meus votos de verdade desta vez. Quando? Quando você quiser. Amanhã, se aceitar. Carmen riu. Que tal em dezembro? No jardim, embaixo da árvore que plantamos hoje. Será o primeiro Natal dela aqui. Perfeito, disse Carlos beijando-a novamente. Absolutamente perfeito. Naquela noite, ligaram para as famílias para contar sobre a decisão. A mãe de Carmen chorou de emoção. O pai dela admitiu, constrangido, que havia se arrependido de forçar o casamento arranjado, mas que ficava feliz em ver que havia dado certo no final. Às vezes, disse Carlos depois que desligaram o telefone, as melhores coisas da vida começam pelos motivos errados. E terminam pelos motivos certos, completou Carmen. Eles passaram o resto da noite planejando a cerimônia simples que queriam apenas familiares próximos, votos escritos por eles mesmos, uma celebração do amor que havia crescido em solo improvável, mas havia criado raízes profundas e verdadeiras. Carmen, disse Carlos quando já estavam deitados. Sim? Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigada por ter valido a pena não desistir. Carmen adormeceu naquela noite pensando na jabuticabeira no jardim, que cresceria lentamente, mas com força, criando raízes profundas e eventualmente dando frutos doces. Era uma metáfora perfeita para o que eles haviam construído juntos. 15 de dezembro. O jardim estava decorado com luzes suaves e flores brancas. A jabuticabeira ainda pequena, mas orgulhosamente de pé em seu novo lugar. Carmen olhava pela janela do quarto vendo os convidados chegarem, apenas 20 pessoas, as mais importantes de suas vidas. Desta vez, ela havia escolhido o vestido, simples, elegante, mas que a fazia sentir como ela mesma. Não havia véu, apenas flores naturais no cabelo colocadas pela mãe com lágrimas de emoção nos olhos. Está pronta? Perguntou sua mãe. Mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na vida, respondeu Carmen com convicção. Desceu as escadas e saiu para o jardim, onde Carlos a esperava embaixo de um arco simples de flores. Ele usava um terno civil, azul marinho, sem condecorações militares, sem formalidade excessiva. Apenas o homem que ela amava, esperando para se casar com ela por escolha própria. Quando seus olhos se encontraram, Carmen viu tudo o que havia passado entre eles refletido naquele olhar. A frieza inicial, a resistência, os primeiros sinais de afeto, o medo, a coragem e, finalmente, o amor profundo e verdadeiro que os havia transformado. Não havia marcha nupcial formal. Carmen simplesmente caminhou até ele, sorrindo, enquanto uma música suave tocava ao fundo. Olá, disse ela quando chegou ao seu lado. Olá, respondeu Carlos, sorrindo também. Você está
Linda, você também. O juiz de paz, um amigo da família, começou a cerimônia com palavras simples sobre amor, escolha e compromisso. Mas o momento que todos esperavam era quando Carlos e Carmen trocariam os votos que haviam escrito. Carlos fez um gesto para que Carmen fosse primeiro. Carmen respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele. Carlos, começou voz clara e forte. Quando nos casamos pela primeira vez, eu não te conhecia. Você era um estranho que me tratava como uma obrigação militar a ser cumprida. Eu me casei contigo com medo e resistência. Murmúrios baixos. Entre os convidados, mas Carmen continuou. Hoje me caso contigo sabendo exatamente quem você é. Conheço sua gentileza disfarçada de frieza. Conheço sua vulnerabilidade escondida atrás de força militar. Conheço seus medos, seus sonhos, suas cicatrizes físicas e emocionais. Carlos tinha lágrimas nos olhos, mas não desviou o olhar. Prometo ser sua parceira em todas as batalhas da vida. Não como alguém que precisa ser protegida, mas como alguém que luta ao seu lado. Prometo te lembrar quando você esquecer que merece amor. Prometo ser seu porto seguro quando as tempestades vierem. Carmen fez uma pausa, emoção tomando conta de sua voz. E prometo te amar não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas, porque foram suas imperfeições que me mostraram que você era humano, e foi sua humanidade que me fez me apaixonar. Houve silêncio absoluto no jardim quando Carmen terminou. Carlos limpou discretamente uma lágrima antes de começar seus próprios votos. Carmen. Sua voz era baixa, mas carregava para todos os cantos do jardim. Quando me casei contigo pela primeira vez, achei que estava fazendo um favor ao meu país e cumprindo uma obrigação familiar. Estava errado. Ele pausou, claramente emocionado. Estava recebendo o maior presente da minha vida, mas era jovem demais, assustado demais e blindado demais para reconhecer. Carmen sorriu através das lágrimas. Você quebrou todas as minhas defesas sem usar força, usou paciência, usou amor, usou uma persistência suave que foi mais poderosa que qualquer arma que eu já conheci. Carlos engoliu em seco antes de continuar. Prometo nunca mais fugir de você quando tiver medo. Prometo dividir meus fardos em vez de carregá-los sozinho. Prometo que quando as sombras do meu passado tentarem me assombrar, vou me lembrar que tenho você para me ajudar a encontrar a luz. Sua voz ficou mais firme. Prometo construir um lar verdadeiro contigo. Prometo que nossos filhos, se tivermos a sorte de tê-los, conhecerão um pai que sabe expressar amor, não apenas proteger. Carlos pegou as mãos de Carmen. E prometo te amar com a mesma intensidade com que costumava proteger fronteiras, total, absoluta e incondicionalmente. Quando Carlos terminou, não havia um olho seco no jardim. O juiz fez a pergunta tradicional e ambos responderam sim, com vozes claras e corações abertos. Podem se beijar, disse o juiz, sorrindo. Carlos curvou-se e beijou Carmen com ternura e paixão, enquanto os convidados aplaudiam. Mas para eles, o mundo havia se reduzido apenas àquele momento, àquele jardim, àquela promessa selada com um beijo. Quando se separaram, Carlos apoiou a testa na dela. Agora somos casados de verdade, murmurou. De verdade, confirmou. Carmen. Para sempre. A festa foi pequena, mas perfeita. Houve dança no jardim, discursos emocionados e muito riso. Carmen observou Carlos interagindo com as famílias. Relaxado, sorridente, completamente presente. Era o mesmo homem que havia se casado com ela 8 meses atrás, mas ao mesmo tempo era completamente diferente. Ou talvez, pensou Carmen, ele finalmente estivesse se permitindo ser quem sempre havia sido por baixo de toda aquela armadura. Quando a festa terminou e os últimos convidados partiram, Carmen e Carlos ficaram sozinhos no jardim, ainda vestidos de casamento, observando as luzes suaves que decoravam o espaço. Feliz? Perguntou Carlos. Completa, respondeu Carmen. Você? Pela primeira vez na vida, completamente em paz. Olharam para a jabuticabeira pequena, que cresceria junto com o amor que haviam plantado. 5 anos para dar frutos, disse Carlos. Nós não precisamos esperar 5 anos, disse Carmen, sorrindo misteriosamente. O que você quer dizer?
Carmen se virou para ele, olhos brilhando com uma notícia que havia guardado para este momento perfeito. Carlos, disse ela suavemente, em 6 meses, vamos ter nosso primeiro fruto. Carlos a olhou por um momento sem entender. Depois seus olhos se arregalaram. Carmen, você está grávida, confirmou ela, rindo da expressão de choque absoluto no rosto dele. Descobri ontem. Queria contar hoje, no nosso verdadeiro dia de casamento. Carlos ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Depois, subitamente, a levantou nos braços e girou com ela. No jardim, rindo de pura felicidade. Vamos ter um bebê, disse ele, como se não conseguisse acreditar. Um bebê nosso. Vamos, confirmou Carmen beijando-o. Nosso primeiro fruto do amor. Quando a colocou no chão, Carlos se ajoelhou e beijou delicadamente a barriga ainda lisa de Carmen. Olá, pequenininho, murmurou. Seu papai mal pode esperar para te conhecer. Carmen passou as mãos pelos cabelos dele, coração transbordando, de amor por aquele homem que havia se transformado tão completamente. Te amo, Carlos Ferreira. Meu marido, meu parceiro, o pai do meu filho. Te amo, Carmen Ferreira. Minha esposa, minha salvação, minha vida. 6 meses depois. Carmen estava no jardim, barriga redonda sob o vestido de algodão, observando Carlos montar o berço embaixo da jabuticabeira. Era uma cena que ela jamais teria imaginado 1 ano atrás. O general sem alma, agora de calça, jeans e camiseta, lutando com instruções de montagem enquanto murmurava palavrões baixinhos. Precisa de ajuda? Perguntou ela, sorrindo. Estou bem, disse Carlos, mas estava claramente frustrado com os parafusos que não queriam cooperar. Como essas coisas podem ser tão complicadas? Você já comandou operações militares complexas na Amazônia, observou Carmen. Um berço não pode ser pior que isso. Operações militares fazem sentido, isso aqui... Ele gesticulou para as peças espalhadas. Isso aqui é pura tortura psicológica. Carmen riu, sentindo o bebê chutar como se também achasse graça da situação. Ele também está rindo de você, disse ela, colocando a mão na barriga. Carlos parou de lutar com o berço e se aproximou dela, colocando suas próprias mãos sobre a barriga redonda. O bebê chutou novamente, e o rosto de Carlos se iluminou com aquela expressão de maravilhamento que aparecia toda vez que sentia o filho se mover. Bom dia para você também, campeão, murmurou Carlos para a barriga. Nos últimos meses, Carmen havia observado Carlos se transformar novamente. A perspectiva da paternidade havia despertado nele uma ternura que ela não sabia que existia. Ele lia livros sobre desenvolvimento infantil com a mesma dedicação que costumava estudar táticas militares. Conversava com a barriga dela todas as noites, contando sobre seu dia, suas esperanças para o futuro, pequenas histórias de sua própria infância. Carlos, disse Carmen suavemente. Você vai ser um pai maravilhoso. Ele levantou os olhos para encontrar os dela. Como você pode ter certeza? Porque já vejo como você nos ama, como você se preocupa conosco, como você quer ser diferente do seu próprio pai. Carlos ficou em silêncio por um momento, as mãos ainda na barriga dela. Às vezes, ainda tenho medo, admitiu, de repetir os mesmos erros, de ser muito rígido, muito frio, e o fato de você ter esse medo já prova que não vai acontecer, disse Carmen firmemente. Você escolhe todos os dias ser diferente, ser melhor, com sua ajuda, sempre com minha ajuda. Somos uma equipe, lembra? Carlos sorriu e a beijou gentilmente. A melhor equipe que já fiz parte. O som de um carro chegando interrompeu. O momento. Era o Dr. Santos que faria a consulta domiciliar, uma das vantagens de Carlos ter conexões no sistema de saúde militar. Pronta para conhecer nosso filho? Perguntou Carlos, ajudando Carmen a se levantar. Mais que pronta. A consulta confirmou o que já suspeitavam. O bebê estava perfeito, saudável, e Carmen estava pronta para dar à luz a qualquer momento. Primeira contração. Vocês me ligam, disse o Dr. Santos ao partir. E Carlos, pare de entrar em pânico a cada movimento que ela faz. Mulheres grávidas são mais resistentes do que vocês imaginam. Depois que o médico partiu, Carmen e Carlos se sentaram na varanda,
observando o sol se pôr sobre Brasília. A jabuticabeira havia crescido um pouco nos últimos meses, e o berço finalmente montado descansava embaixo dela. Carmen, disse Carlos subitamente. Sim? Obrigado. Por que desta vez? Por me salvar de mim mesmo. Por me ensinar que era possível ser forte e humano ao mesmo tempo. Por me dar uma família. Carmen se aconchegou contra ele, sentindo a solidez de seu peito, o ritmo constante de sua respiração. Você se salvou, Carlos. Eu só te lembrei de quem você realmente era por baixo de toda aquela armadura. E quem eu era? Um homem bom que havia esquecido que merecia amor. Carlos beijou o topo da cabeça dela. Nunca vou esquecer. De novo. Foi naquela noite que as contrações começaram. Carmen acordou às 3 da manhã com uma dor familiar que lia sobre em todos os livros. Carlos percebeu imediatamente que algo havia mudado. É agora? Perguntou ele, já se levantando. Acho que sim. Nos próximos minutos, Carmen viu o militar emergir novamente em Carlos, mas desta vez de forma positiva. Ele foi eficiente, calmo, organizou tudo com precisão militar, enquanto mantinha a calma e a tranquilizava. O hospital, a chegada, as horas de trabalho de parto, tudo passou em um borrão de intensidade e expectativa. Carlos não saiu do lado dela nem por um segundo, segurando sua mão, murmurando palavras de encorajamento, sendo exatamente o parceiro que ela precisava. E então, às 6h47 da manhã de um dia ensolarado de junho, Gabriel Ferreira chegou ao mundo. O primeiro som que fez foi um choro forte e indignado, que arrancou risos de alívio de ambos os pais. É um menino, anunciou o médico, colocando o bebê no peito de Carmen. Carmen olhou para o rostinho vermelho e enrugado de seu filho e sentiu seu coração explodir de amor. Mas foi quando olhou para Carlos que quase começou a chorar. O homem que todos conheciam como o general sem alma estava chorando abertamente, olhando para o filho, como se fosse o maior milagre que já havia testemunhado. Olá, Gabriel, sussurrou Carlos, estendendo um dedo que o bebê imediatamente agarrou com sua mãozinha minúscula. Sou seu papai. A voz dele se quebrou na última palavra, e Carmen viu décadas de frieza emocional se dissolvendo completamente diante do amor paternal. Quer segurá-lo? Perguntou Carmen. Carlos hesitou. E se eu... Você não vai machucá-lo, disse Carmen com convicção. Você é o homem mais gentil que eu conheço. Com infinito cuidado, Carlos pegou o filho nos braços. Gabriel parou de chorar imediatamente, como se reconhecesse a voz que havia escutado durante meses. Oi, campeão, murmurou Carlos, voz carregada de emoção. Esperamos tanto por você. Carmen observou marido e filho, o homem que havia pensado que nunca seria capaz de amar, segurando o produto do amor mais puro que ela já havia testemunhado. Ele tem seus olhos, disse ela. E sua determinação, respondeu Carlos, notando como Gabriel o encarava intensamente. Olha só como nos observa, já está planejando como governar a casa. Riram juntos, exaustos, mas deliriosamente felizes. Nas horas que se seguiram, Carmen viu Carlos se transformar mais uma vez. Não houve hesitação, não houve medo, apenas amor paternal instintivo e profundo. Ele aprendeu a trocar fraldas como se fosse uma operação militar crítica. Estudou cada expressão de Gabriel como se fosse inteligência vital e falou com o bebê como se fossem velhos amigos se reencontrando. Carlos, disse Carmen quando estavam finalmente sozinhos no quarto do hospital. Gabriel dormindo pacificamente no berço ao lado da cama. Sim? Lembra quando você disse que homens como você não foram feitos para sentir? Lembro. Estava errado. Você foi feito exatamente para isso, para amar assim, com tanta intensidade e proteção. Carlos olhou para o filho dormindo, depois para a esposa que havia mudado sua vida completamente. 1 ano atrás eu era um homem vazio vivendo uma vida vazia, disse ele. Hoje tenho uma família, tenho amor, tenho um propósito que vai muito além do dever militar. E pela primeira vez entendo o que significa estar verdadeiramente vivo. Carmen estendeu a mão, e Carlos a pegou, entrelaçando seus dedos como haviam feito tantas vezes. Obrigada, disse ela. Por quê?
por ter valido a pena lutar por você, por ter se tornado o homem que sempre soube que você podia ser. Carlos beijou sua mão gentilmente. Obrigado por ter lutado, por não ter desistido quando eu era jovem demais para aceitar o que você estava oferecendo. Ficaram em silêncio confortável, observando Gabriel dormir, pensando no futuro que se estendia diante deles. Sabe o que isso significa? Disse Carlos subitamente. O quê? Oficialmente não sou mais o general sem alma. Agora sou apenas Carlos, marido, pai, homem que ama sua família mais que a própria vida. Carmen sorriu, lembrando-se do dia do casamento arranjado, quando havia se casado com um estranho frio que a tratava como uma obrigação. Prefiro essa versão, disse ela. Eu também, respondeu Carlos, beijando-a suavemente. Eu também. Anos depois, quando Gabriel era um menino de 5 anos correndo pelo jardim embaixo da jabuticabeira, que finalmente dava frutos, Carmen às vezes olhava para Carlos, que estava ensinando o filho a jogar futebol, rindo das tentativas desajeitadas do menino, e se lembrava do homem que havia conhecido naquele quartel militar. A transformação havia sido tão completa que às vezes parecia um sonho. Mas as fotos do casamento arranjado ainda estavam no álbum da família, um lembrete de onde haviam começado e o quão longe haviam chegado. Mamãe! Gritou Gabriel correndo para ela com uma jabuticaba na mão. Olha, a árvore deu fruto! Viu só? Disse Carlos, se aproximando com Gabriel no colo. Valeu a pena esperar. Carmen olhou para o marido e o filho, para a casa que haviam transformado em lar, para a jabuticabeira que havia crescido junto com seu amor. Valeu, disse ela beijando ambos. Definitivamente valeu a pena esperar. E assim, sob o céu azul de Brasília, a família que havia nascido de um casamento arranjado continuou crescendo em amor, provando que, às vezes, os melhores finais vêm dos começos mais improváveis. O general sem alma havia se tornado simplesmente Carlos, e isso era mais que suficiente para uma vida inteira de felicidade.